Muito bem. A mensagem de hoje, nesta primeira parte do culto, Mateus 24, o amor de muitos esfriará, versos 1 a 12. Murilo, você sabe que eu só citei o seu nome porque você foi o primeiro aqui do banco, né? Por isso que muitos não querem se sentar aqui no primeiro banco. Sobra para eles, né? Acho que da próxima vez eu vou pegar os últimos lá, tá? Os últimos bancos. Muito bem. Vamos nos colocar em pé para a leitura deste texto, Mateus 24, 1 a 12. Mateus 24, 1 a 12. Eu vou pedir ao evangelista Zander que faça a leitura por mim deste texto, 1 a 12. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esta leitura que fizemos. E, meu Pai, nós terminamos a leitura com este versículo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Fale conosco, Pai, nesta manhã, através deste estudo, e nos ajude a ouvirmos a voz de Deus. No nome de Jesus, amém. Podem se sentar. O amor, irmãos, é a virtude mais importante e necessária dentro do cristianismo, e por que não dizer até para com a própria raça humana. Não é à toa, então, que os dois maiores mandamentos da Bíblia, os dois grandes mandamentos da Bíblia, enfatizam o amor que precisamos ter para com Deus e o amor que precisamos ter para com os homens. Não é à toa também que os 10 mandamentos de Moisés, relacionam as nossas obrigações para com Deus e as nossas obrigações para com os homens. E não é à toa que Jesus Cristo deixou bem claro em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Apesar de sua grande importância, o amor é exatamente o que mais está faltando entre os seres humanos. Falta na família, falta na igreja, falta no país, e o amor falta no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, está sobrando egoísmo, individualismo entre todos nós. Agora, não podemos fazer absolutamente nada com respeito ao mundo e talvez nem com respeito ao Brasil. Mas nesta manhã, podemos fazer muitas coisas pela nossa família e pela nossa igreja. Sempre faltou amor entre os homens.
Mas no livro de Mateus 24, Jesus profetizou que a falta de amor seria maior ainda, seria pior ainda nos últimos dias, nos últimos tempos que nós estamos vivendo. Por esta razão, agora mesmo nós estamos discutindo se sugar a vida de uma criança do ventre de uma mulher é simplesmente uma questão de escolha ou seria mesmo homicídio. Por isso que nesse exato momento nós estamos discutindo como sociedade se deveríamos classificar os seres humanos entre gêneros, macho ou fêmea, ou se todos deveriam ser igualados. Isso seria ciência ou isso seria democracia? Famílias estão sendo destruídas por falta de amor. Igrejas literalmente estão sendo fechadas por falta de amor. E Jesus disse que essa falta de amor é consequência do avanço do pecado, o avanço da iniquidade em nossas vidas. Mas Jesus também avisou no versículo 13, e este versículo não foi lido: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora deixe-me explicar este versículo. Será salvo não se trata de uma salvação espiritual. Jesus não está falando do inferno. Ele aqui não está dizendo que será salvo do inferno, mas sim se trata de uma salvação física e de uma salvação emocional. E o versículo se refere àqueles homens e mulheres que vão estar vivendo no período da grande tribulação, período de 7 anos. E Jesus diz que aqueles que conseguirem chegar até o fim, durante aqueles 7 anos, esses seriam salvos da morte. Mas podemos aplicar para os dias de hoje também, e dizer: quem perseverar no amor até o fim, salvará a si mesmo, salvará a sua família, e salvará a sua igreja da destruição do pecado. Amém, irmãos? Há salvação para quem pratica o verdadeiro tipo de amor. Como podemos garantir nesta manhã que o divórcio jamais chegará até a porta da nossa casa? Como podemos garantir nesta manhã que as drogas jamais penetrarão as veias de nossos filhos? Como podemos garantir nesta manhã que a carnalidade jamais chegará aos corredores da nossa igreja? Somente através do verdadeiro tipo de amor praticado para com Deus e para com o nosso próximo. Quem ama de verdade não abandona sua família. Quem ama de verdade não se torna escravo dos vícios. E quem ama de verdade não divide a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, rapidamente, eu quero discorrer sobre, em primeiro lugar, qual é o significado de amor. Em segundo lugar, quais são os inimigos do amor. E em terceiro lugar, qual é a esperança para o amor. Então vejamos, primeiramente, qual é o significado de amor. Jesus disse: o amor de muitos esfriará. Ele não disse o amor de alguns, o amor de poucos, mas o amor de muitos. Isso me leva a dizer que nesta manhã, a grande maioria de nós, porque somos muitos, a grande maioria de nós está sofrendo com a falta de amor, ou a maioria de nós está sofrendo com o amor frio, apático e indiferente. Jesus disse muitos e não poucos, mas a expressão amor aqui, a palavra amor que Jesus usou, é um substantivo, não é um verbo. E é a mesma palavra que o apóstolo João usou quando ele descreveu a pessoa de Deus, quando ele descreveu a essência de Deus. João disse que Deus é amor. Então podemos
confirmar, o amor esfriará, significa que Deus faltará na vida das pessoas. Deus será deixado de lado na vida das pessoas. Note que quanto maior o número de igrejas, maior o número de religiões, maior a ausência de Deus na vida das pessoas, maior a ausência de Deus nas decisões dos homens. Deus está literalmente sendo deixado de lado na vida do ser humano. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando um cônjuge adulterou contra o outro? Onde estava Deus quando um crente simplesmente abandonou a igreja, a casa de Deus? Onde estava Deus quando alguém matou, tirou a vida de outra pessoa? Onde estava Deus quando alguém roubou, tirou os pertences de outra pessoa? Onde estava Deus quando alguém criticou, difamou, deu falso testemunho contra outras pessoas? Então note, a falta de Deus é o maior sinal dos últimos tempos. Podemos nesta manhã afirmar com toda certeza que é a falta de Deus que leva à falta de amor, que por sua vez leva à multiplicação do pecado. Romanos 1:28 diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É quando você e eu perdemos interesse em Deus que nós somos entregues às nossas próprias paixões, aos nossos próprios desejos e fazemos coisas terríveis que não convêm. É por isso que nós insistimos em ficarmos firmes na igreja. Insistimos em ler a Bíblia, orar. Insistimos em viver perto de Deus. Essa falta de interesse por Deus leva ao pecado. Cemitério da Saudade, cemitério mais antigo de Ribeirão Preto, está sendo assaltado. Todas as noites, ladrões estão entrando no cemitério, apesar de haver segurança local, e estão roubando as pedras de mármore e outros utensílios dos jazigos. E as autoridades estão alarmadas, porque no passado as pessoas respeitavam os mortos, ou até tinham medo dos mortos, agora não respeitam mais. Na verdade, os homens não têm medo de Deus. Os homens não têm mais medo de Deus. Não têm respeito pelas coisas de Deus e não têm mais o temor de Deus. Alguns anos atrás, um pastor da nossa região havia caído em pecado. Ele havia adulterado contra sua esposa, mas ele negava, ele não admitia, ele não confessava. Ele dizia que era mentira dos outros. Finalmente, o meu pastor Jaime, que estava cuidando daquele caso, sem saber mais o que fazer para tirar uma confissão daquele homem, disse para ele: ou você nos conta agora o que você fez de errado, ou Deus vai tirar a sua vida ainda no dia de hoje. E naquela hora, o homem acreditou na palavra do pastor e confessou que havia sim caído em adultério. Ele teve medo de Deus. Ele teve medo que Deus fosse tirar-lhe a vida naquele dia. Mas esse medo não existe mais. Esse temor de Deus está acabando, e é por essa razão que a iniquidade está se multiplicando. Onde está este temor hoje em dia? O amor esfriará significa distanciamento de Deus, falta de fé em Deus e principalmente indiferença para com Deus. Os homens de hoje são semelhantes a Faraó do Egito nos dias de Moisés. Faraó também não acreditava em Deus, Faraó também não tinha o temor de Deus. E veja o que ele disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço
o Senhor. O amor de muitos esfriará, significa que muitos não conhecem a Deus e nem fazem questão de conhecê-lo. Qual o significado de amor neste texto? Deus. O amor de muitos esfriará significa Deus esfriará na vida dos homens. Em segundo lugar, quais são os inimigos do amor? Se Deus é amor, quais são os inimigos de Deus? Jesus disse no versículo 10, nesse tempo. Qual que é o tempo aqui, irmãos? Nesse tempo, nos últimos dias, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. O tempo se refere ao período da grande tribulação, mas também se refere à era da igreja em que nós estamos vivendo. Como sabemos disso? Por causa da pergunta dos discípulos no versículo 3. No versículo 3, os discípulos perguntaram: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E a expressão fim do mundo não quer dizer fim do planeta Terra, como nós o conhecemos. Mas a expressão fim do mundo aqui significa fim de uma era, fim de um período. E a era é a era dos gentios. Eu e você estamos vivendo na era dos gentios, na era da igreja, que somos eu e você. Só que no milênio, depois da grande tribulação, Israel, o povo judeu, voltará a governar este mundo. Voltará a governar esta terra, de norte a sul, leste a oeste, e durante o milênio haverá paz, haverá justiça e haverá o verdadeiro tipo de amor. Mas no momento, o que impede a paz? O que impede o amor na era da igreja ou na era dos gentios? Em primeiro lugar, os escândalos. Os escândalos. Escândalo literalmente significa pedra de tropeço. Pedras que são colocadas no caminho das pessoas, fazendo com que elas tropecem e fazendo com que elas caiam. Algumas pedras são colocadas pelo próprio diabo, mas infelizmente outras são colocadas pelas pessoas. Durante a grande tribulação, por exemplo, aquele período de 7 anos, muitas pessoas irão negar a Deus, muitas pessoas irão blasfemar de Cristo, por causa do sofrimento. Para evitar o sofrimento, elas irão rejeitar Deus, elas irão aceitar a marca da besta, a marca do anticristo, na testa ou na mão direita, e aquela marca será sinal de que elas rejeitaram a Deus e elas aceitaram a besta. E elas não serão perseguidas e elas não serão mortas, pelo governo humano daquele período. Pedra de tropeço nos dias de hoje é quando você e eu queremos obrigar um cego a enxergar. Olhe isso, veja aquilo, mas a pessoa não consegue. Pedra de tropeço é quando nós queremos obrigar um paralítico a andar, mas ele não consegue. Nós queremos obrigar um novo convertido a agir com a maturidade de um velho convertido. Pedra de tropeço é quando nós queremos que uma pessoa perdida sem Cristo enxergue os seus pecados. Só que essas coisas são impossíveis, e elas mais afastam as pessoas de Deus do que as aproximam de Deus. E os fariseus, eles eram peritos em colocar pedras de tropeço na frente das pessoas. E Jesus disse:
a respeito deles: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Em outras palavras, vocês ficam colocando pedras de tropeços na frente dessas pessoas, impedindo que elas se aproximem de mim. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de evangelizar e ganhar para Cristo um judeu ortodoxo, justamente no dia de sábado. Eu e mais 2 outros rapazes batemos na porta da casa dele sábado de manhã. E ele saiu para nos receber e já disse: eu sou judeu ortodoxo e eu estou adorando a Deus neste exato momento. Vocês querem entrar na minha casa e adorar a Deus comigo? Nós entramos e por quase 2 horas, aquele judeu ortodoxo tentou nos evangelizar, falou-nos a respeito da sua religião. Foi uma aula, foi um aprendizado. Depois ele me deu a palavra, e eu preguei o evangelho para ele em 30, 40 minutos. Mostrei todos os versículos do Velho Testamento, mostrando, provando que Jesus Cristo é o Messias que havia de vir. E no final da minha palestra, lágrimas estavam descendo dos olhos do judeu. E de repente eu perguntei: você gostaria de receber Jesus como seu Messias? E o judeu ortodoxo disse: ninguém jamais havia me mostrado no Torá, que é o Velho Testamento, que Jesus era o Messias. Os meus olhos foram abertos. Hoje eu vejo Jesus como o Messias, que haveria de vir. E na sala de estar da sua casa, ele se ajoelhou e recebeu Jesus Cristo como seu Messias. Isso aconteceu num sábado. No domingo, dia seguinte, eu tive o privilégio de batizar aquele judeu. Ele queria publicar para todos a sua nova fé em Jesus Cristo. Eu deixei aquele homem numa boa igreja, que pregava a palavra de Deus, mas alguns dias depois, eu telefonei para o pastor da igreja, para saber como estava o judeu convertido. E o pastor me disse: ele foi embora. Foi embora? Mas por quê? Porque ele não quis aceitar o nosso padrão de música. Porque ele não quis aceitar o nosso padrão de vestimenta. Em outras palavras, aquela igreja não deu tempo. Aquela igreja queria tirar leite de pedra. E não deu tempo para que aquele novo convertido crescesse na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Queria espremê-lo, queria fazê-lo entender coisas que a maioria de nós até hoje ainda não entende. Isso é colocar pedra de tropeço na frente das pessoas. Pedra de tropeço é quando nós não damos tempo para as pessoas e tiramos de Deus a oportunidade dele de transformar a vida das pessoas. Outro impedimento, outro obstáculo do amor na era da igreja, que Jesus citou, são as traições. Traição é o mesmo que desistir de uma pessoa e entregá-la nas mãos de outros. Traição é desistir de uma pessoa e entregá-la nas mãos de outro. Fazemos isso, muitas vezes até sem querer, através de críticas e difamações. Todos nós somos culpados deste pecado. Todos nós. Observe o versículo. Jesus disse: e trair-se-ão uns aos outros. Trata-se então de um pecado recíproco, praticado tanto pela vítima quanto pelo causador. Nós somos o único exército no mundo que atira em seus próprios soldados. Durante uma visita, uma senhora não parava de criticar uma outra senhora. Eu tentava
amenizar a situação, mas aquela senhora estava irredutível e ficava apenas criticando, difamando, com muita amargura dentro do coração, e ainda dizia: eu não tenho amargura contra ela, mas tinha sim, e não era pouca, era muita. De repente, sem saber mais o que fazer, eu disse: vamos orar, que Deus tire a vida então desta mulher, porque do jeito que você está falando, ela não é digna de viver. A melhor coisa é tirar a vida dela, levá-la deste mundo, para que ela não cause mais males e não prejudique a ninguém. Aí a mulher: não, eu não desejo que ela morra. Eu disse: deseja sim, do jeito que você está falando e do jeito que você está sentindo, você deseja sim que aquela mulher morra. Nós estamos matando a reputação das pessoas e muitas vezes tirando delas a única chance que teriam de servir a Deus. Isso se chama traição. E Jesus disse que nesses dias trair-se-ão uns aos outros. E isso tem impedido o nosso amor. Em terceiro lugar, o ódio. O ódio também impede o nosso amor. O ódio é um pecado recíproco, pois nós amamos quem nos ama e geralmente nós odiamos quem nos odeia. Mas Jesus disse em Lucas 6,32: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Ainda solteiro, eu aprendi uma grande lição de vida com um professor de Bíblia chamado Carlos Israel Bjork. Ele disse que não se dava bem com a sogra, mas ela era viúva e ele e a esposa eram os únicos que podiam cuidar dela. A única solução era passar a amá-la como mãe e não mais como sogra. Mas como? Se a sogra não fazia por onde? Então ele parou de olhá-la como sogra, passou a olhá-la como mãe. E antes do Carlos Israel Bjork morrer, ele e a sogra já eram grandes amigos. Irmãos, o ódio só se vence através do amor. Você pode até engavetar o seu ódio por alguns dias, por alguns meses, por alguns anos. Você pode engavetar o seu ódio através da indiferença, através da apatia, e até se esquecer dele por um tempo. Mas ele continua lá dentro, forte como nunca. E um dia ele sai de novo para causar destruição. Por esta causa a palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios 10:12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. José do Egito, filho de Jacó, tinha todo o direito de odiar os seus irmãos e até de se vingar de cada um deles. Todo o direito. Só não o fez porque ele foi impedido por um grande sentimento de amor por seus irmãos. Amor é tudo. Posso repetir? Amor é tudo. Precisamos cultivá-lo porque Deus é amor. Amor é tudo, porque Deus é amor. E em último lugar, qual é a esperança para o amor? Qual é a esperança para Deus em nossas vidas? Jesus deixou claro, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos repetir este versículo todos juntos? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma vez, não se trata da salvação espiritual, não se trata da salvação do inferno. A salvação aqui é uma salvação física, é uma salvação emocional. Este versículo foi dito a respeito dos homens e mulheres durante o grande período da tribulação. Aqueles que não receberem a marca do anticristo e conseguirem chegar vivos até o final da grande tribulação,
eles vão adentrar o milênio e reinar com Jesus Cristo por 1000 anos. Jesus disse que esses serão salvos. Essas pessoas irão reinar com Jesus Cristo. Mas como que elas vão perseverar até o fim? De 2 formas: perseverando na fé e não sendo enganadas. Amém, irmãos? Quantos, desde 1993 até 2018, conseguiram perseverar na fé e durante esses 25 anos não foram enganadas? Quantos? Em primeiro lugar, perseverando na fé. Antes mesmo de me casar, eu aprendi que amor não é um sentimento abstrato, mas uma decisão mental. Não é um sentimento abstrato, mas uma decisão mental. Meus professores me disseram, o sentimento de êxtase, aquele friozinho na boca do estômago, irá passar um dia. Mas o compromisso que você fez de amar, cuidar e respeitar, precisará ser mantido. Assim como acontece em um casamento, acontece na vida cristã também. O primeiro amor passa, o primeiro amor é esquecido, às vezes o primeiro amor é abandonado. Mas aquele que um dia verdadeiramente amou, será fiel até o fim. Como Policarpo, um dos pais da igreja, que ao invés de salvar a própria vida, simplesmente negando a divindade de Jesus Cristo, negando fé em Jesus Cristo, respondeu para o soldado romano, para o procônsul, que disse para ele: negue a Cristo, e você não será morto. E Policarpo respondeu: durante 86 anos eu tenho servido a Jesus, Ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia agora eu amaldiçoar o meu rei e o meu salvador? Em seguida, os soldados romanos atearam fogo na pilha de madeira onde Policarpo estava amarrado. Perseverança. Perseverança, então, é a esperança do amor. Nesta manhã eu quero dizer, quem ama de verdade vai ficar firme até o fim. Quem ama de verdade não vai se desviar. Quem ama de verdade não vai desistir. Quem ama de verdade não vai negar. Amém, irmãos? Podem colocar a culpa no pastor, na igreja, nos irmãos, mas no fundo do coração são pessoas que não conseguiram perseverar na fé, porque não tinham o verdadeiro tipo de amor. Quem ama de verdade não está olhando para os homens e não está olhando para as circunstâncias. Quem ama de verdade está olhando para Jesus Cristo e consegue perseverar até o fim. Apesar dos escândalos, apesar das traições, apesar do ódio, consegue chegar até o fim. Em segundo lugar, como perseverar? Não sendo enganados. Jesus mais uma vez disse: surgirão muitos, não são poucos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha, a competição não é justa. Os irmãos estão aqui conosco, no máximo 3 vezes por semana. Poucos conseguem ficar conosco 3 vezes por semana. Alguns é uma vez e olha lá, né? E no entanto, todos os dias, vocês estão sendo bombardeados com outros ensinamentos, através das mídias, através de familiares, através de amigos, e vocês estão recebendo 1001 informações contrárias ao que vocês recebem nesta igreja. A competição não é justa. E Jesus já disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Nesta manhã, muitos crentes estão sendo enganados por este mundo. Muitos crentes estão sendo enganados pelo dinheiro, pelos prazeres da carne e pelos falsos amigos. Mas quem ama Jesus Cristo de verdade, não segue este mundo. Alguém me perguntou, como as pessoas serão salvas durante os 7 anos de tribulação? E Jesus responde aqui em Mateus 24, elas serão salvas como todos nós somos salvos, através do arrependimento de pecados e da fé em Jesus Cristo. Mas, durante a tribulação, será muito mais difícil ter fé em Jesus Cristo do que é agora. Debaixo do governo do anticristo, é pena de morte, é perseguição, é dor. Quem receber a Jesus Cristo, hoje nós temos liberdade neste país e praticamente no mundo inteiro para professar a nossa fé em Jesus Cristo. Mas isso não será aceitável e não será permitido durante a grande tribulação. A salvação, meus amados, sempre foi do mesmo jeito. No Velho, no Novo Testamento, durante a tribulação, durante o milênio, todas as pessoas serão salvas somente através de Jesus Cristo. Mas em certas épocas, será mais difícil. Graças a Deus nós estamos na era da graça, amém, irmãos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Me perdoem o que eu vou fazer neste momento. Mas se você, evangelista Zander, sente que seu amor para com esta igreja tem esfriado, há pecado na sua vida. Se você, Silvio e Lidiane, sentem que o amor de vocês para com esta igreja tem esfriado, há pecado na vida de vocês e na vida de cada um de nós, cujo amor tem esfriado. É bíblico. Jesus disse, a razão desse esfriamento se chama iniquidade, e todo pecado é iniquidade. Nós estamos permitindo a iniquidade nas nossas vidas, e esses pecados estão esfriando o nosso amor e o nosso interesse para com as coisas de Deus. Podem colocar a culpa na igreja, nos pastores, mas Deus sabe a verdade. E você sabe a verdade. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu quero nesta manhã pedir para você, não precisamos fazer parte desses muitos. Podemos decidir amar a Deus acima de tudo e de todos. Podemos decidir amar o nosso cônjuge. Podemos decidir amar os nossos filhos e podemos decidir nesta manhã que vamos amar a nossa igreja. E podemos decidir que não vamos nos entregar às iniquidades. Jesus prometeu que nós seremos recompensados por nosso amor e nossa fidelidade, no verso 46 deste capítulo. Veja o que diz. Vamos ler juntos? E eu termino. Todos juntos. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém, irmãos? Não deixe o seu amor esfriar mais. Pai querido e glorioso,